Boa noite, irmãos. Antes de começar, eu quero ler um Salmo 117 com os irmãos aí. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai de misericórdia, Deus querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai, te agradecendo, Pai, primeiramente pela nossa salvação, Pai. Te agradecendo, Pai, por esse dia que nos deste, Pai, aqui na Tua casa, terminar o dia na Tua casa, nosso Deus, pela vida, pela saúde. Nós rendemos graça, Pai, a Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és o Deus dos deuses, Senhor do Senhor. Tu está conosco nesta noite. Pedimos, ó Pai, a Tua direção. Tudo que vamos fazer aqui, Pai, não seja por nós mesmos, mas dirigido pelo Senhor, para agradar ao Senhor, e seja sempre louvado e glorificado o Teu nome. Nós oramos e pedimos, Senhor nosso Deus, pelos louvores que aqui foram apresentados, pela mensagem que vamos ouvir, Pai, e seja, Pai, edificante para nós, para nossas vidas, e possamos cada dia estar melhor na Tua presença. Abençoe aqueles que não puderam vir, Senhor nosso Deus, ou aqueles mesmo que estão acamados, Senhor nosso Deus, que eu venha estar com eles, Pai, curando toda enfermidade, todo mal. Nós oramos e te pedimos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 349, Rica Promessa.
Ainda de pé, irmão, vamos ler em Romanos, a leitura bíblica em Romanos, capítulo 10, 6 a 15. Eu vou ler os primeiros, né, e o irmão assim. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer ao alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, palavra é esta, perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que se invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão, senão há quem pregue? E como pregarão se todo lugar? Como os mensageiros, quão famosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Ainda de pé, vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir ao irmão Marcelo que venha até. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Logo até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, o Senhor tem nos dado, ó Pai, a saúde para estar aqui conosco, para estar louvando o teu santo nome, ó Pai. Receba esse culto hoje, ó Pai, que a palavra que vai ser lida aqui, Senhor Deus, que possam, Pai, através do teu Espírito ser colocado em nosso coração, Senhor Deus, para nós possamos colocar em prática, Senhor Deus. Ó Pai, mais uma vez te peço para essa igreja, por cada irmão que faz parte dessa igreja. Ó Senhor Deus, pelos trabalhos, aqueles que estão na frente, Pai, desses trabalhos, ó Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando, Pai, dando sabedoria a esses teus servos, Senhor Deus. E que essa noite, Pai, nós possamos sair daqui melhor do que quando a gente entrou, Senhor Deus. Amém. Nós pedimos também, ó Pai, aos necessitados, os enfermos dessa igreja, Pai, que estão no momento de ter alguma coisa que impede de estar aqui conosco. Que o Senhor venha operar, Senhor Deus, aonde esteja, na sua casa, nos hospitais, aonde é que esteja, Senhor Deus. E também quero te pedir para aqueles, ó Pai, que estão afastados, que o Senhor toque em seus corações, ó Pai. Que eles reconheçam, ó Pai, que é o único lugar, o lugar para eles estar é aqui na tua casa, Senhor, louvando o teu santo nome, ó Pai. Obrigado por tudo e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos louvar com o hino 308. Por ele auxiliar.
Espírito. Cristo eu quero brilhar, Santo Espírito
Eu vou passar uns avisos aqui para o pastor. Nós, na semana passada, nós íamos ter o culto da família na casa da irmã Ilza, ela adoeceu, e nós cancelamos. A irmã Nilda está pedindo o culto da família para a casa dela, na quinta-feira. Nós vamos então, com muito prazer, atender ao desejo da irmã de termos esse culto em família, culto da família, né? Famílias da igreja, na próxima quinta-feira, às 19h30. Os irmãos que não souberam o endereço da irmã Nilda, do irmão Natanael, né? Aí a irmã coloca no grupo da igreja, né, o endereço, para que todos os irmãos fiquem sabendo. Fica bem próximo desse Calegares, né, supermercado Calegares aqui. Santa Catarina. É Santa Catarina ali, né? O bairro da irmã é o José Paulino, né? José Paulino Nogueira. Fica bem próximo ali do Santa Catarina. Hein? Onde sobe o ônibus, né? Então, na quinta-feira, com muita alegria, nós estaremos na residência desses amados irmãos para o nosso culto assim, é um culto onde todos têm a oportunidade de participar, né? Com leitura de textos da palavra, com cânticos e etc. Sobre o encontro que nós vamos ter, a irmã Mona Lisa está com a palavra para confirmar com a igreja esse encontro que nós vamos ter daqui uns dias. Dia? Hoje, irmãos, estava marcado para o dia 26, né? Mas a gente tem que adiar. Vai ser no dia 3 de dezembro, no próximo sábado. Tá bom? Às 7h30, no salão social. Vai ser um chá com o tema do Outubro Rosa e do Outubro Azul, que a gente vai juntar, né? Não pude fazer nada do culto, né? Os irmãos já sabem. Mas a gente vai ter essa confraternização e aí a Sueli vai vir, né, para estar com a gente, então ela pode ir no dia 3. Então, por isso foi adiado, tá bom? A gente conta com a presença de todos deverá o mesmo sistema, o prato, os doces salgados, a bebida, os homens vestidos de azul e as mulheres de rosa, tá? Convidem seus amigos, parentes, quem vocês quiserem, para a gente poder se reunir e ter um momento de confraternização. O Mona Sueli pediu se podia ser 19 horas ao invés de 19h30, por um horário mais longe, para não ficar tarde para eles retornarem. É lá perto em Indaiatuba, né? Então acho que é melhor a gente marcar para as 19 horas. Tá, aí os irmãos precisam casar, né? Porque a gente vai depender da palavra deles. Então fica marcado às 19 horas. Aí eu coloco no canal dos irmãos que não estão aqui, tá bom? Muito bem. Pastor, só mais uma coisa. Sim. Sobre o Natal, né? Porque o Natal será no dia 25, no domingo. Domingo. E aí a gente está querendo ou fazer o almoço, né? Ou então jantar no domingo. E aí eu gostaria de saber quantos irmãos vão participar, quem vai participar, né? Para a gente poder ter uma base. Vocês podem até colocar no grupo, né? O dia que prefere, ou na véspera mesmo, no dia 24, ou no dia 25, né? Porque geralmente no 24 o pessoal passa com a família, né? Mas assim, tem muitas pessoas que não vão para lá no nenhum que preferem passar aqui na igreja. Então, os irmãos que não forem viajar e que quiser passar aqui, aí coloquem no grupo que os irmãos preferem, para a gente ver o que a gente faz para decidir, tá bom? Muito bem, nós vamos aproveitar agora para orar pelos nossos adolescentes e crianças e também aproveitar para orarmos se tivermos aniversariantes durante a semana e que não estiver aqui no domingo passado, nós oramos aqui, algum aniversariante da semana, alguém aniversariou, se tiver, pode se apresentar. E também nessa oração nós vamos lembrar mais uma vez os enfermos da igreja, os idosos que estão passando por problemas de saúde, o irmão da irmã
Graça, né? Ela tem tido um trabalho muito grande com o seu irmão. Ele está com problema mental, né? Andando pelas ruas sozinho, sem rumo. E isso tem trazido muita preocupação. E ela é a única irmã, é o único da família. São 2 irmãos apenas. Vamos orar pela irmã Graça, para Deus dar força e saúde para ela. Quando eu fui lá, mas não parecia ele. É mesmo? Outra pessoa. Que coisa. Tinha tomado banho, feito a barba, tocado o cabelo, estava todo pé na igreja. Está vendo? Daí cedo, mas tudo ligaram para mim. Eu não ia mais não, porque estava muito problema agora. A casa dele não encheu de visita. Vamos orar pelo Antônio, né? Deus possa. É um problema que ele está tendo na cabeça, mas ele precisa querer ir ao médico. Ele não vai forçado. Então, ele precisa ter essa iniciativa. Se não tiver, a irmã não vai poder pegá-lo pelo braço e levá-lo ao médico. E é um problema que pode a tendência de agravar cada dia mais, se não procurar providência, né? Recurso médico, a tendência é dele perder totalmente a memória, a mente, né? E ficar por aí, correr o risco de ser atropelado, né? Por um veículo e etc. Vamos orar. Mais algum pedido? Sua irmã? Vamos orar por ela. Vamos orar assim. Minha filha também, a Franciele, que agora ele me explicou se ele podia deixar as crianças comigo, ele estava indo levar ela lá no hospital, era com infecção de urina. Mas eu falei que estava saindo para a igreja, aí ele falou, então tá bom, eu levo ele. Vamos orar pela filha da irmã. Pastor. Sim. Eu queria pedir oração, pedir no grupo, né? Pelo Miguel e pelo Lucas. O Miguel está doente, voltou aquela infecção. Lá nos Estados Unidos? Aquela infecção que ele teve, né? E ele ficou internado, já está em casa, ou foi o aniversário dele, né, tadinho? E ele não come, não bebe, ele não consegue funcionar a veia dele, né, para dar a medicação, então é bem complicado. E como ela mora num lugar sozinha, tem o pessoal da igreja, mas é afastado. E o Lucas, se ela vai para o hospital com o Miguel, é difícil alguém continuar com o Lucas. O Lucas também tem autismo e precisa de cuidado especial. Né? É verdade. Então, que Deus tenha misericórdia. Eu fico muito É verdade. uma situação Se aqui já era difícil, imagina lá em outro país, né? Os irmãos não esqueçam de orar para Não é fácil. Verdade. Orar pelo Maciel, ele tem uma dor de cabeça constante, né? E hoje está aqui por misericórdia. Então vamos orar para que Deus alivie as coisas. Verdade. Mais algum pedido? Vamos orar nesse instante, irmãos. Orar pelo Mateuzinho, que ele está alimentando e nada. Segura no estômago. Ele está ficando limitado, Vamos orar. Sim. Nosso Pai, queremos nesta oportunidade lembrar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, desse tempo crítico que estamos vivendo, quando, ó Pai, tantos pais que se dizem cristãos não estão investindo na formação religiosa ou cristã dos seus filhos, ou não estão, ó Deus, dando exemplo para que eles cresçam, ó Deus, amando a Tua obra e comprometidos com o Teu reino. Pedimos, Pai, que Tu despertes aqueles pais que não têm compromisso com o Teu reino, com a Tua obra, para que esse amor que inflamou os corações dos apóstolos, dos primeiros cristãos, do primeiro século, esse mesmo fogo, essa mesma chama, possa inflamar os nossos corações hoje, Pai. Queremos, ó Pai, te pedir pelo neto do irmão José Antônio Mateus, ter misericórdia para aquela criança, que o Senhor possa abençoá-la,
possa, ó Deus, dar a saúde que ele precisa, ó Deus, possa restaurar as suas energias físicas, para que aquela criança cresça saudável, Pai. E também pedimos pela irmã, da irmã Rosângela, Pai, com esse problema, que o Senhor esteja com as suas mãos de poder e milagres estendidas sobre ela, Pai, curando aquele problema, sanando aquela enfermidade, Pai, fazendo por ela aquilo que os médicos e remédios não podem fazer, ó Deus. Também lembramos, Pai, da filha da irmã Ilza, que o Senhor, Pai, esteja cuidando dela neste momento, que aquele problema de saúde seja, ó Deus, sanado por Ti, que ela volte para casa com a sua saúde recuperada, Pai. Também lembramos, Senhor, o sobrinho da irmã Mona Lisa ali nos Estados Unidos, aquela criança que nasceu com tantas complicações e agora, Pai, naquele outro país onde não há familiares por perto para ajudá-los, que o Senhor possa enviar pessoas ali, Deus, que estejam do lado daquela mãe para socorrer aquela criança e dar assistência e o cuidado que eles precisam, ó Deus. Abençoe, ó Pai, aquela família, resolva os seus problemas, Pai, de saúde. Também, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos mais uma vez o Antônio, Pai, irmão de Tua serva, irmã Graça, com esse problema mental, ó Deus, tem trazido complicações, preocupações para a Tua serva. Ó Pai amado, que o Senhor possa abençoar a vida dele, possa protegê-lo pelas ruas onde ele anda, Senhor, mas principalmente que o problema de saúde dele seja, ó Pai, seja resolvido por Ti. Possamos em breve receber a notícia de que o Antônio está com a sua saúde em dia, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos os demais irmãos da igreja, nossa irmã, a Tua serva lá em Americana, irmã Nadir, Deus, também a irmã Conceição, nossa irmã Nilda, irmão Natanael, nosso irmão Luiz, ó Pai, nossa irmã Noêmia, ó Pai, e os demais irmãos da igreja, membros da igreja que não têm experimentado boa saúde nesses últimos dias, que o Senhor seja o médico deles, possa, Deus, restaurar a saúde de cada um, Senhor. Dá-nos a Tua bênção e continue nos abençoando durante este culto. Oramos, ó Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. João Pedro vai fazer uma parte. João Pedro. E logo em seguida o pastor está com a palavra para nos trazer a mensagem. Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui. Então, podemos louvar o nome do nosso Deus, né? Porque agradeço Ele porque eu gosto de louvar e posso louvar, né? E às vezes tem muitos que gostam e não querem louvar, né? E sabendo que nosso Deus tem que ser louvado todas as horas, né? E seja feita a vontade dele, né? Quando bate a tristeza
no peito, os meus olhos começam a chorar. Quando eu acho que não tem mais jeito, a vontade é desanimar. E que amparo num canto sozinho, e pergunto, meu Deus, o que será? É tão longe o fim do caminho, vem me dar força para caminhar. Já orei, já chorei, mas não adiantou. Já pedi até na madrugada, o Senhor não me abençoou. Aí então, se alguém bem pertinho de mim, que me fala baixinho assim, estou aqui, sou Jesus, teu Senhor. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou um Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego adiantado. Sempre venho no horário marcado e não deixo você perecer. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou um Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego adiantado. Sempre venho no horário marcado e não deixo você perecer. Amém. Pode vir, pode vir. Eu vou ler um versículo, mas vou falar algo. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor ajudará e livrará e livra o ímpio e salvará, porque confia nele. Amém. Eu vou falar algo sobre os folhetos. Havia um jovem, e esse jovem, ele sempre distribuía folheto nas praças. Sempre. E todo dia ele ia distribuir folheto. Estou lembrando de quantos folhetos que tem, né? E ele distribuía esse folheto. Muitas pessoas pegavam, outros não. E um jovem pegou esse folheto e entregou para ele, um outro jovem. E ele pegou o folheto e rasgou. Um pedacinho, jogou. Eu quero ver, ele nunca mais ninguém vai pegar esse folheto para ele. Porque do jeito que eu rasguei, ninguém vai encontrar. Muito bem. Aí tinha um bêbado, um mendigo, deitado, bem deitadinho ali. Cheio de muito sujo mesmo. E esses pedacinhos foi parar bem pertinho dele, esse mendigo. E eu assim, que pedacinho
uma coisa pequenininha, pegou o papelzinho e falou: o que será que tem esse papelzinho? E olhou de um lado do outro, uma letrinha escrito Jesus disse. Ele levantou e falou: o que está de Jesus disse? O que será que Jesus disse? Ele falou: será que Jesus disse? Ah, eu tenho que saber. Tem que saber o que Jesus disse. E ele então, né, pegou e aquele dia, nunca mais ele bebeu. Ele não bebeu aquele dia. Ficou preocupado do que Jesus tinha dito. Ele falou: ah, tem uma igreja ali, eu vou lá. Aí ele foi na igreja. Chegou lá na igreja e se esticou, sentou atrás. Porque está bem mais cheiroso, né, que tem ponto. Aí ficou atrás, sentadinho, bem quietinho lá. Todo mundo que passava perto dele ficava admirado, né? Vendo aquele homem sentado lá, tudo sujo. Ninguém falava nada. Ele era quietinho. E a pregação foi uma vez. Mas o pastor não falou que Jesus tinha dito. Ele ficou preocupado. Ela falou: não, eu sabia. E ficou na porta esperando o pastor chegar. Passar. Foi o pastor. Não foi embora aí? Falei: não, pastor. Conversar com o senhor. O que o senhor falou para mim? O que Jesus disse? Ele falou: mas aonde você viu? Aqui nesse papelzinho, ó, ó, beber, né? Aqui, ó. Jesus está dizendo aqui. Ah, então você quer saber. Ó, sabe o que Jesus está dizendo? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Eu sou a luz do mundo. Né? E quem andar comigo não andará nas trevas. E eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá e não morrerá. Ele falou: pastor, é tudo isso mesmo? É tudo isso sim. Eu quero ser tudo. Quero se pôr na vida, quero a ressurreição, quero tudo. E assim foi Jesus. Amém. 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 A palavra de Deus não volta vazia, né? Não volta vazia. Irmãos, eu tenho várias gaitas e faz tempo que eu não toco aqui, né? Às vezes eu esqueço, elas ficam lá guardadas e... Só que eu tinha anotado os hinos e não sei se eu deixei o papelzinho com os hinos anotados, mas um dos que eu ensaiei, os irmãos conhecem. Vamos ver se a gente consegue lembrar aqui, os irmãos conseguem lembrar desse hino, né? Ou desse cântico. O rosto de Cristo. Conhece? Podem cantar, né? Talvez a tonalidade aqui não seja seja baixa, eu não tenho outra, né? São notas fixas, mas vamos tentar.
Amém. Vamos ver outro aqui, se eu me lembro. É o que nós íamos cantar, não sei se era esse, Jesus amoroso. Vamos ler a palavra de Deus, Romanos 10, versículos 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Ficarem em pé, irmãos, todos, para esta leitura da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a confissão, o valor e a importância, a necessidade da confissão. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Podem sentar, irmãos. O valor da confissão. Sabe que no campo jurídico, a confissão, o testemunho de uma pessoa tem um peso muito grande. Por isso que existem as testemunhas de defesa e as testemunhas de acusação. O advogado de defesa e o advogado de acusação. Porque, irmãos, a confissão
ela tem um peso muito grande. Quando alguém esconde, oculta algo errado dentro de si e não confessa, esse pecado não confessado pode levar a pessoa até mesmo à morte. Davi teve uma fase da vida dele em que ele ocultou os seus pecados. E ele chega a dizer que enquanto ele ocultava aquele pecado, seus ossos envelheceram. E ele gemia, ele fala de bramido, bramido é gemer. Ele estava doente, literalmente, fisicamente falando. Por quê, irmãos? Talvez por causa do orgulho. Hoje pela manhã, na EBD, foi um estudo tão maravilhoso. Estudamos sobre o orgulho, a arrogância, a prepotência. Fez com que Davi não confessasse o seu pecado. E ele adoeceu por isso. Poucas coisas provocam tão bem-estar na pessoa como a prática da confissão, porque o peso se retira, o alívio é imediato. Aquilo que foi tremendamente prejudicial por causa da presença do pecado, agora volta depois da confissão com a força de outrora, a paz de espírito, a alegria interior, a comunhão com Deus, a sensação de sujeira, de sujidade moral, espiritual, desaparece por completo. Sente-se como aquele que recebe alta hospitalar, totalmente tratado, curado e recuperado de sua doença. Mas, irmãos, em primeiro lugar, vamos falar sobre as bases, os alicerces da confissão. O homem, ele deve praticar a confissão de pecados. E essa confissão se dá quando este homem ou esta mulher rompe com o seu compromisso anteriormente assumido com Deus. O pecado interrompe a comunhão do homem e da mulher com Deus, porque não consegue viver em discordância com Deus. Vai chegar um momento em que tem que haver essa confissão para que a comunhão seja reatada, porque Deus mesmo deixou a sua promessa de graça perdoadora. O texto que mais convence o homem ou a mulher da utilidade da confissão encontra-se em 1 João, capítulo 1 e versículo 9. Que declarações lindas! Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe que essa injustiça aqui não é relacionada à injustiça social, mas falando da injustiça pecaminosa, quando o homem ou a mulher deixa de agradar a Deus, deixa de obedecer a Deus, deixa de fazer o que é correto, ele está sendo injusto
para com Deus. Porque esta justiça cristã, esta justiça evangélica, ela nada mais é do que a vida purificada, a vida de comunhão com Cristo. Você está sendo justo para com Ele. Segundo, quando o transgressor acredita nesta promessa e crê que Deus lhe perdoará o pecado e lhe purificará de toda injustiça, esse pecador ou esse transgressor, ele não pensa duas vezes, não hesita em dobrar os joelhos e fazer a sua confissão. Irmãos, em terceiro lugar, a confissão é possível por causa da obra de Cristo na cruz. Daí a palavra do apóstolo João, na primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele declara: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto a Deus, ao Pai. Essa palavra advogado no grego é paráclito, ou seja, alguém que está no lugar de outrem. O advogado, quando ele é confiável, quando ele é de confiança, ele sofre no lugar daquele réu que ele está defendendo. Jesus sofreu como advogado, ele tomou a nossa causa. O diabo, nosso antagonista, adversário, fez de tudo para nos destruir, para nos matar, mas Jesus veio, o Paráclito de Deus, do crente, veio a este mundo, e na cruz ele tomou a nossa causa. Nós não tínhamos condições próprias, recursos próprios, por isso que a justiça, quando o réu não tem condições de contratar um advogado, existe o defensor público gratuito para defender aquele réu que não tem condições de contratar um advogado. E olha, irmãos, que aconteceu conosco a mesma coisa. Jesus é o nosso defensor público. E o apóstolo João continua falando no capítulo 2 que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se tornou uma peça propícia, adequada, única, porque outro não poderia fazer o que Jesus fez. Nem um anjo, nem um arcanjo. E olha que eles ocupam posições privilegiadas diante de Deus, mas nem eles poderiam fazer o que Jesus Cristo fez. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em segundo lugar, irmãos, é importante a confissão, mas há alguns obstáculos que precisam ser vencidos se alguém quiser praticar esta confissão. Há alguns empecilhos.
Nós estudamos hoje pela manhã sobre isso. Primeiro obstáculo, o orgulho. O transgressor, ele não quer admitir que pecou e resiste ao processo que o levaria a ter convicção de pecado. Ele prefere fugir a vida inteira da justiça. Não é assim que acontece no mundo? Quantos réus que fogem para outros países para não serem pegos pela polícia, pela justiça. Inclusive as nações, muitas delas têm um acordo, um pacto entre elas. Quando o réu foge para um determinado país e aquele país tem um acordo firmado com naquela nação de onde saiu o réu, então a polícia, não é, ao localizar aquele réu, comunica o seu país, comunica a justiça daquele país de onde aquele réu fugiu, né? A Interpol é o nome da organização, Interpol internacional, ela é de natureza internacional. E então a polícia de outro país localiza esse réu, denuncia, entrega àquele país, e aquele réu é extraditado, julgado, condenado e preso novamente. Mas, irmãos, o orgulho faz com que muitos não confessem o seu erro, o seu pecado, prefere fugir, a exemplo de Caim, a exemplo de muitos aí fora. E olha o que Caim fala em Gênesis 4:14: serei fugitivo e errante pela terra. Ele preferiu fugir da presença de Deus a confessar o seu pecado, a reconhecer que era um criminoso. Ele podia muito bem, se ele quisesse, chegar diante de Deus e dizer: Deus me perdoa, eu matei meu irmão, eu pequei contra ti, mas eu me arrependo desse pecado. Mas Caim preferiu fugir. Naquele tempo não havia Interpol, para localizá-lo, mas Deus o amaldiçoou por causa dessa fuga de não querer admitir, por causa do orgulho, o seu pecado. Quando ele deveria dizer: eu pequei, ele disse: não pequei. Exatamente o contrário, como fez o salmista Davi, no Salmo 51, quando ele abre o seu coração diante de Deus, reconhece o seu adultério, o seu pecado, e se abre diante de Deus, e não se envergonha de que aquela confissão ficasse nos anais da história sagrada, registrado nas páginas sagradas. Ele fala: eu pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Irmãos, o fariseu da parábola de Jesus, contada por Cristo, ele chega, olha, ao ridículo de dar graças a Deus, porque não era como os demais homens, nem ainda como aquele publicano que se achava ao lado dele. O que estudamos hoje pela manhã, a prepotência, o orgulho, a arrogância no coração do homem. Ele não reconheceu que era um pecador, achava, porque era religioso, ele
seria justificado aos olhos de Deus, quando na verdade ele saiu reprovado da presença de Jesus Cristo. Irmãos, o endurecimento da consciência é um obstáculo bem frequente nas pessoas, entre as pessoas. Este fenômeno ocorreu com o autor do Salmo 32. Por esta razão, ele ocultou os seus pecados. Nós falamos, que houve um momento em que Davi ocultou por um período de tempo, embora a mão de Deus estivesse pesando sobre ele de dia e de noite. Sabe que Deus nos dotou de consciência, e a nossa consciência, irmãos, ela é como a válvula da panela de pressão. Quando chega a temperatura de 100 graus centígrados, eu não sei se mais do que isso, aquele dispositivo começa a chiar, indicando com isso que a temperatura chegou ao máximo. Mas se aquele dispositivo entupir, irmãos, a panela explode. Já tem acontecido muitos acidentes domésticos com panelas de pressão que explodem porque aquele dispositivo entupiu. Aquilo ali é um aviso de que há um perigo ali dentro. E a dona de casa, o cozinheiro tem que estar atento. Irmãos, a nossa consciência é como essa válvula da panela de pressão. Se ela não está funcionando na hora que a coisa se torna crítica, é sinal de que algo errado está acontecendo conosco. Terceiro lugar, irmãos, se nós temos que confessar, o que é que nós vamos confessar? A Bíblia fala que nós temos que confessar o nosso pecado cometido. E esse pecado tem nome. A gente ouve irmãos orarem. É claro que na oração pública é uma coisa. Quando você está lá no seu quarto orando, lá na sua sala, é outra coisa diferente. Quando você generaliza a coisa, é muito mais fácil para a sua consciência. Quando você diz para Deus: Deus, perdoa os meus pecados, é mais cômodo, não é? Do que você ter que mencionar. Agora, se você está orando sozinho lá na sua sala, fale para Deus que pecado é esse, que pecados são esses, irmão. Não tenha vergonha de mencionar para Deus, porque é muito fácil na oração: Deus, perdoa. E alguns chegam até a dizer a multidão. Imagine só, se um pecado já é grave, imagina uma multidão de pecados. É coisa muito grave. Mas dê nome aos bois. Fala para Deus, quando você estiver em oração a sós com Deus, fala para Deus: Deus, eu sou negligente, eu sou relaxado, eu sou mentiroso, eu estou sonegando as coisas que são tuas, eu não tenho sido fiel com a minha esposa, eu não tenho sido fiel com o meu marido, eu não tenho sido fiel com o meu patrão, eu não tenho sido fiel com o meu empregado, eu não tenho sido fiel. Senhor, me perdoa por isso. Eu tenho armazenado pecados dentro de mim, eu tenho permitido que os pecados alojem na minha mente. Perdoa-me, lava-me desses pecados. Dê nome aos bois, irmãos. Não tenha vergonha de chegar diante de Deus e dizer quais são os seus pecados. Muitas vezes
a inveja, a irritação, a palavra dura que você proferiu contra a sua esposa, o seu marido, a indelicadeza, o egoísmo, a contenda, a falta de amor, a imoralidade, a mentira, a incredulidade para com Deus e muitos outros pecados. Não se envergonhe de declarar a sua culpa, de fazer a sua confissão diante de Deus. Confesse as faltas que lhe são ocultas. É claro que, de repente, você fez alguma coisa e não se lembra. Até desses pecados, o salmista, ele pede para Deus, no Salmo 19, versículo 12, absolve-me das que me são ocultas. Absolve-me delas. E junto a esta confissão, você deve fazer a súplica do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, irmãos, porque nós estamos vendo uma geração de crentes hoje apáticos e aquáticos, crentes aquáticos, crentes água, sem vida, sem poder, sem testemunho, porque tem faltado em muitos desses crentes aquela sensibilidade, aquela decisão, aquela humildade de se chegar diante de Deus e confessar os seus pecados. Porque alguns imaginam assim, bem, eu não tenho adulterado, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato. Mas, irmãos, qualquer pecado é ofensa contra a santidade de Deus. Sabe qual é a definição teológica de pecado? Você sabe? Segundo a Bíblia, qual é a definição de pecado? É errar o alvo. Essa é a definição teológica de pecado. É você não acertar o alvo, é você fugir do propósito de Deus, do plano de Deus, fazer aquilo que o seu coração pede e lhe agrada. Isso é pecado. Matar, roubar, estuprar, adulterar são pecados, mas para Deus, irmãos, quaisquer práticas pecaminosas, mesmo que não sejam vistas aos olhos da lei jurídica, aqueles pecados graves, para Deus, todo pecado é pecado. Se você já disse alguma vez, pequei, tenha-se por feliz, não porque pecou, antes porque admitiu, porque confessou e não acobertou o seu pecado. São poucos, irmãos, que chegam a este ponto. É muito fácil conjugar o verbo pecar em qualquer pessoa, no singular e plural, desde que não seja na primeira pessoa do singular. Eu pequei. Se você tem dificuldade em admitir seu próprio pecado, exponha-o diante de Deus. É Ele quem convence. O Espírito de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça
e do juízo. Se a confissão ela é importante no campo jurídico, no campo teológico, ela é muito mais importante. Uma confissão aberta, uma confissão sincera, uma confissão explícita diante de Deus. Sabe que Caim, ele ocultou o corpo do seu irmão. Ocultação de cadáver é um crime terrível. São dois, o de matar, o de assassinar e de ocultar o corpo da pessoa. Esse criminoso, ele vai ser condenado por 2 crimes. O que aconteceu com Caim? Havia chance dele ser perdoado? Havia! Só que ele não lançou mão desse dispositivo da confissão diante de Deus. Se ele tivesse chegado diante de Deus e falado para Deus: Deus, eu sou invejoso. Deus, eu sou criminoso. Eu matei meu irmão. Me perdoe, Deus. Ele está ali, escondido o seu corpo. Mas eu estou aqui abrindo o meu coração diante de Deus. Quando você, meu irmão, minha irmã, fizer alguma coisa que, mesmo que o seu coração diga que não é grave, mas para Deus qualquer pecado é grave, não tenha medo nem orgulho de chegar-se diante de Deus e confessar o seu pecado e abrir o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Mas também, se você pecou contra alguém, seja contra o seu cônjuge, seja contra o seu irmão, seja contra o seu patrão, o seu empregado, o seu vizinho, o seu amigo, não se envergonhe de chegar-se diante de Deus e depois procurar essa pessoa com quem você causou danos e abrir o seu coração. Irmãos, eu tenho visto nesse campo político aí, a seara política, os políticos usarem muito a expressão: por que não pedem desculpa pelo que ele fez? Devia pedir desculpa. Sabe que eu vejo uma diferença entre desculpa e perdão. Pedir desculpa parece ser mais, não mexe tanto com o nosso brio, o nosso orgulho. Desculpa, pronto. Mas quando é para pedir perdão, me perdoe pelo que eu fiz de errado. Me perdoe, essa palavra, irmãos, ela mexe com o nosso orgulho. Como estudamos hoje pela manhã, ela mexe com o nosso brio, mexe com a nossa carne. Quando nós pedimos perdão, foi o que Jesus, na cruz, ele não disse para Deus: Deus, desculpa-os, porque não sabem o que faz. Ele disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos ensinar nossos filhos a pedirem perdão quando cometerem algo grave. Se você pisa no pé de alguém sem querer, é desculpa, né? Porque você não quis pisar. Mas se você pisou
de propósito, aí não é desculpa, é perdão mesmo. Perdoe, eu fiz de propósito, de maldade. E essa palavra, ela machuca, ela fere, né? Ela mexe com o nosso orgulho, né? Com o nosso brilho. Mas é isso que Jesus Cristo quer, irmãos, que nós nos prostremos diante dele. A cruz, ela foi erguida e nela foi pendurado o Senhor Jesus. E essa cruz nos fala de humilhação, de morte, de quebrantamento. E se alguém quer vencer o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, não existe lugar melhor para resolver isso do que ao pé da cruz. Por isso diz o hino: quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar do Calvário monte. Irmãos, é na cruz onde nós vamos resolver o problema do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa vaidade, do nosso ego inchado, daquelas práticas, atitudes, vícios, hábitos ruins que vão se acumulando dentro de nós e a gente joga debaixo do tapete, como a poeira joga debaixo do tapete. Mas um dia, aquilo que está escondido ali vai ser revelado, vai ser mostrado. Por isso, irmãos, Deus criou a confissão. Ela não é criação de homens, ela é criação de Deus. Foi lá no Éden, os primeiros exemplos de confissões aconteceram lá, quando Deus procura Adão e Eva, quando Deus procura Caim, e por aí afora, Deus criou esse meio, esse método de confissão, para que as pessoas pudessem então se abrir diante de Deus, abrir os seus corações e confessar aquilo que pode contaminar o seu coração e interferir na sua comunhão com Deus. Por isso a importância, o valor e a necessidade da confissão, ela é muito importante na nossa vida, para que a nossa comunhão com Deus não seja prejudicada. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 185. O hino fala sobre confissão. Somente Cristo é o Salvador, nem outro conhecemos. Nós nos dirigimos a Ele, porque só Ele pode nos valer e nos ajudar. Somente Cristo é Salvador,
Todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus, glorioso Pai, graças nós damos, Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Amém. Agradecendo pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu e por esse momento feliz que o Senhor está nos concedendo de estar aqui na tua casa, louvando, glorificando e ouvindo a tua palavra, Senhor. Amém. Abençoa nossa lista, nos tira daqui para o nosso lar, Senhor. Guarda, Senhor, todos nós, Senhor, que os teus anjos estejam ao nosso redor, Senhor. Amém. E nos protege, dando uma noite feliz na tua presença. É que nós pedimos pelo nosso pecado em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus é por nós todos, se Deus é por nós, quem será contra nós?